Sem sombra de dúvidas, o jogo mais importante nesse domingo, que vai trazer também a maior liquidez para os mercados, seja no trade, seja no punting, é Manchester City e Arsenal. E aqui a gente tem uma trinca. Na verdade, esse jogo não é só tão importante para os dois, mas também para o terceiro time disputando a liderança, o Liverpool. Isso acontece muito no Campeonato Português. Quando você tem um confronto entre dois deles, o terceiro time, que joga geralmente contra um adversário mais acessível, em algumas situações, tem a obrigação de vencer. Isso aconteceu em algumas rodadas atrás, quando o City enfrentou o Liverpool fora de casa em Anfield, saiu na frente e tomou um empate de pênalti com o McAllister. Naquele jogo 1-1, quem se beneficiou foi o Arsenal, que enfrentou um adversário mais acessível e venceu, chegando à liderança do campeonato. Então, apesar dos holofotes estarem mais nesse jogo aqui entre City e Arsenal, colocando frente a frente professor e aluno, Guardiola e Arteta, a grande pressão dessa rodada vai recair sobre o Liverpool, que tem a obrigação de vencer para seguir ali ou próximo da liderança, ou quem sabe com o empate dos dois se beneficiar, assim como o Arsenal se beneficiou algumas rodadas atrás. Além disso, tem outros jogos muito importantes nesse domingo e eu espero conseguir te ajudar a fazer um melhor planejamento possível para esse dia 31 de março, e o ano simplesmente está voando, né? Daqui a pouquinho estamos em abril e já termina a temporada europeia. Começamos o nosso planejamento em Liverpool e Brighton às 10 horas da manhã. Você deve estar ouvindo um som com mais eco nesse momento, porque eu estou finalmente subindo para minha casa. E subindo, quando eu falo, porque o chalé que eu trabalhava era aqui embaixo, tá? Então tem poucos móveis aqui, tem só a mesa do escritório e o monitor. Então não tem muita coisa, provavelmente você vai ver um barulho um pouco mais ecoado, tá bom? Mas isso é temporário. Vamos começar falando sobre a fase que o Liverpool vive de muita, vamos dizer assim, garra. Me parece um Liverpool que quer mostrar para o Klopp que ele vai se despedir de uma maneira grandiosa. Os jogadores compraram muito a ideia, muitos jogadores voltaram a jogar muito bem, como é o caso do Van Dijk. Porém, o Liverpool já foi eliminado da segunda competição que ele tentava buscar, né? O Liverpool venceu a primeira competição, que foi a Copa da Liga Inglesa. Na segunda foi eliminado pelo United na FA Cup, num grandíssimo jogo, 4-3, jogo de viradas, muito legal de se assistir, mas o Liverpool foi eliminado. Sobrou, né? A Premier League e a Europa League. E como eu falei no início, esse jogo causa uma pressão grande, porque enquanto City e Arsenal se enfrentam, a tendência é que você tenha uma das duas equipes não pontuando ou as duas equipes pontuando a pontuação mínima. Com isso, o Liverpool precisa aproveitar essa oportunidade para poder ou alcançar a liderança ou ficar mais distante de uma das duas equipes. Qual que é o problema? Há 4 jogos o Liverpool não consegue vencer o Brighton. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a última vitória do Liverpool foi em março de 2022, faz 2 anos. Fez agora há pouco, né? Estamos no dia 30. Fez 2 anos que o Liverpool não consegue vencer o Brighton. Um empate 3-3 na casa do Liverpool, uma derrota na casa do Brighton por 3-0, uma vitória na casa do Brighton por 2-1 e um empate 2-2. Ou seja, além de toda a pressão, o Liverpool ainda vai enfrentar um adversário que costuma complicar a sua vida, pelo menos no momento recente, né? Vamos utilizar um pouquinho de estatística. O PDF de apoio de hoje não está tão cheio igual ontem, né? Sábado foi um dia estupidamente cheio, mas domingo também tem muitos jogos. Aqui, Premier League, só clicar em cima, primeiro jogo Liverpool e Brighton. Perceba que apesar do Liverpool ter dificuldade contra o Brighton, o momento do Brighton não é bom. O Brighton foi eliminado da Europa League pela Roma, não vive boa fase na Premier League e também não vive boa fase fora de casa, né? Uma vitória apenas nos últimos 8 jogos que disputou fora dos seus domínios. Não é uma equipe com tanta iniciativa, 29% das vezes apenas saiu na frente do placar, 64% foi o Liverpool, então a gente consegue ver uma discrepância muito grande por aqui. O Liverpool tem muito mais vitórias em casa do que o Brighton fora, o ataque do Liverpool é mais efetivo, mais agressivo, com uma média de 2,7 de gols marcados, e a defesa do Liverpool é mais sólida, com menos gols sofridos. Do lado do Brighton, é uma equipe que sofre mais gols do que marca. Sempre que eu vejo uma equipe que sofre ou a mesma quantidade ou mais gols do que marca, é uma equipe que não me passa confiança. Isso não quer dizer que não possa ser uma equipe perigosa, né? Tivemos hoje, por exemplo, o Hoffenheim saindo na frente do Leverkusen. Mesmo o Hoffenheim não sendo uma equipe defensivamente tão boa, perigosa, saiu na frente e obrigou o Leverkusen a virar o jogo. Tivemos hoje o Luton Town saindo na frente do Tottenham. O Tottenham venceu o jogo de virada, mas foi um jogo onde o Luton era uma equipe de defesa frágil, mas que conseguiu ser perigosa contra a equipe do Tottenham. E eu estou falando aqui de duas
duas equipes que começaram com cotações baixas, como é o caso do Liverpool hoje. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tanto o Liverpool quanto o Brighton não precisam de tantas finalizações para marcar um gol. 3,68 o Liverpool, 3,95 o Brighton, ou seja, ceder oportunidades de contra-ataque para o Brighton é sempre muito perigoso. O primeiro tempo do Liverpool não é tão forte assim, não tem tantas vitórias a mais. Aliás, não tem mais vitórias do que o Brighton, né? Tem o mesmo número de vitórias, mas compensa no número de derrotas, que é bem menor, no número de gols marcados, que é praticamente o dobro, e no número de gols sofridos, que é praticamente a metade. Então, o Liverpool só não tem a mais do que o Brighton as vitórias. De resto, é superior. Então, acho que nesse conjunto da obra, a gente pode sim alegar uma superioridade do Liverpool por aqui, principalmente se ele jogar de acordo com o que ele gosta, que é com uma marcação muito forte na saída de bola. No segundo tempo, a gente tem total superioridade do Liverpool, mais gols marcados, bem mais. O Liverpool sai de 14 para 24 gols marcados, reduz pela metade o número de gols sofridos, chega a 1,7 de média de gols marcados só na segunda etapa, zero o número de derrotas, e aí o Brighton melhora um pouquinho, né? Passa a vencer mais e perder menos, também passa a marcar mais gols, quase dobra o número de gols marcados, mas continua sofrendo bastante. Então é um Brighton mais perigoso no segundo tempo, marcando mais, porém sofrendo mais, e é um Liverpool mais organizado na segunda etapa. As duas equipes marcam bastante de cabeça, mas o Brighton tem sofrido mais gols. Então, se o Liverpool precisar, caso esteja atrás do placar, pode ser sim um jogo onde o Liverpool utilize a bola aérea para tentar buscar uma recuperação de resultado. Over 2,5 em 71% dos jogos do Liverpool em casa e do Brighton fora. Curiosamente, um jogo com uma tendência over, né? Os principais momentos de gols do Liverpool são no segundo tempo, principalmente nos últimos 15 minutos, mais os acréscimos. E a maioria dos gols sofridos do Liverpool tem sido na primeira etapa, principalmente nos primeiros 15 e nos últimos 15 do primeiro tempo. Já do lado do Brighton é bem dividido, tem no meio do primeiro tempo os gols marcados, no retorno do segundo tempo e nos últimos minutos de jogo, e nos gols sofridos o Brighton sofre nos polos, no início do primeiro tempo e no final do segundo. O Liverpool costuma ter bem mais escanteios do que o adversário, 79% das partidas do Liverpool termina com mais escanteios do que o adversário. O Brighton tem uma média de 2 cartões a mais do que o Liverpool, né? Uma média de 3 cartões por jogo, enquanto o Liverpool tem uma média bem mais baixa. Os principais jogadores do Liverpool: Mohamed Salah com 15 gols e 9 assistências, o Darwin Núñez com 10 gols e 7 assistências, o Luis Dias com 6 gols e 3 assistências. Posso inserir aqui o Van Dijk também, o Gakpo, enfim. Hoje em dia a gente sabe de qual quem são os principais jogadores do Liverpool. A gente não tem tanto desfalque assim em relação a esses principais jogadores. O Arnold continua com uma lesão, previsão de volta no meio do mês que vem. O Alisson continua lesionado, previsão de volta no final do mês que vem. Isso a gente tem que levar em consideração por conta do goleiro. O Diogo Jota também é um jogador muito influente, né? Se a gente olhar aqui as estatísticas do Jota, a gente consegue perceber que o Jota participou de 9 gols e 3 assistências, então é um jogador que faz muita falta para o elenco, né? A volta dele ali no meio / início de abril. E tivemos uma lesão recente agora do Robertson, lateral esquerdo, no dia 26 de março, provavelmente ali defendendo a sua seleção. Então isso é um desfalque chato. Do lado do Brighton, o principal jogador é o Pascal Grob, com 10 assistências e 4 gols. O João Pedro, com 8 gols e 2 assistências, tem sido o batedor de pênalti da equipe. E a gente tem o Kaoru Mitoma com 3 gols e 4 assistências, porém, acabei de conferir aqui que o Mitoma machucou no dia 23 de fevereiro. Já vai fazer já fez um mês, quase um mês e meio, né? E isso, obviamente, é um destaque negativo aqui para o Brighton, que pode facilitar um pouquinho a vida do Liverpool. Se você é um trader por aqui, você está acostumado com o time do Klopp e sabe que o Klopp tem um estilo de marcação muito forte. Então a gente precisa que essa marcação esteja de fato sendo apresentada, que é uma marcação pós-perda, né? Isso deixa a equipe do Liverpool com linhas mais altas e, obviamente, nessa subida de linha você tem o risco do contra-ataque do Brighton acontecer. Porém, se o Liverpool fizer muito bem a sua marcação, quase sempre tem um homem na sobra, então o Liverpool consegue ter superioridade numérica na hora de fazer essa marcação-pressão e recuperar a segunda bola. Se isso acontecer, eu venho para trabalhar esse back favorito no primeiro tempo. Qualquer coisa diferente disso, eu prefiro ficar de fora. Se você é um punter por aqui, apesar de ser um jogo onde o Brighton vem numa fase muito ruim fora de casa, o Brighton não perde para o Liverpool há 4 partidas, há 2 anos, né? E o Brighton já conseguiu vencer o Liverpool em Anfield. Então, sinceramente, assim como aconteceu com o Leverkusen, com o Tottenham, nesse sábado que eu estou gravando esse vídeo, eu tomaria um pouco de cuidado com essa cotação tão esmagada do Liverpool, tá? E não duvidaria do Brighton poder marcar gol por aqui também. Não temos o Alisson no gol, isso já é um problema,
né? O Robertson também está machucado. Porém, do lado do Brighton, o Mitoma não joga. Mas ainda assim é um Brighton que tem bom volume de jogo reativo, de contra-ataque, e é um Brighton que não precisa de tanta finalização para marcar um gol. Então, se você encontrar o Liverpool atrás do placar, o segundo tempo do Liverpool, quando ele está atrás do placar, é muito agressivo, dá para tentar buscar uma virada. Se você quer trabalhar o Liverpool com uma cotação mais alta, você tem que torcer para o Brighton sair na frente, ou quem sabe, esperar para que o Liverpool tenha dificuldade de marcar o seu gol e tentar buscar uma vitória mais tardia. Hoje, por exemplo, o gol do Tottenham e o gol do Leverkusen saíram depois dos 80 minutos. Isso pode ser uma relação de lucro e prejuízo melhor do que essa cotação esmagada de 1,36. A questão é, para o Liverpool é extremamente importante, e isso vai ser perceptível provavelmente dentro do jogo, essa vitória. Porque se existir um vencedor no jogo e o Liverpool não vencer, o Liverpool vai ficar para trás, obviamente, e se acontecer um empate por lá, seria uma excelente oportunidade do Liverpool sair na frente e ficar na liderança com uma distância considerável de pontos, e se o Liverpool perder essa oportunidade vai ser muito complicado, principalmente num campeonato tão disputado como esse. Segundo jogo do dia, 12h30, o City enfrenta o Arsenal em casa, sem De Bruyne e sem Ederson, muito provavelmente, pelo menos é o que se indica por aqui. Kevin De Bruyne fora e Ederson fora. Do lado do Arsenal não temos a presença, provavelmente, dos dois pontas. Do lado esquerdo, o Gabriel Martinelli, e do lado direito, o Bukayo Saka. Isso são situações de dúvidas. Perceba que não tem uma expectativa de retorno, né? Ou seja, pode ser que esses jogadores citados eles estejam em campo ou estejam disponíveis. Então, o para casa para você, o dever é você dar uma olhada na escalação uma hora antes, provavelmente é quando a escalação sai, para ver se esses jogadores estão disponíveis. De Bruyne e Saka são ausências provavelmente vão ser muito sentidas se forem confirmadas, tá bom? Um na construção de jogo, o outro também, mas também na questão de gols marcados. O Saka é um dos artilheiros da equipe, então é muito importante ficar de olho nessa informação. O City é favorito a 1,91 e sinceramente eu acho que é uma cotação justa. Os últimos jogos entre eles, o Arsenal venceu quando jogou como mandante 2 vezes e teve uma derrota aqui em 15 de fevereiro do ano passado, obviamente. E o City venceu das 2 últimas vezes que foi mandante, 4-1 e 1-0. Então, na maioria das vezes, o mandante costuma levar a melhor. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Arsenal vem de 4 vitórias consecutivas fora de casa. É o melhor visitante da competição, além de ser o líder do campeonato nesse momento. Em 79% dos jogos, ele saiu na frente do placar. Isso mostra muita iniciativa. Já o City também saiu na frente de 79% dos jogos dentro de casa. É o terceiro melhor mandante e, nesse momento, é o terceiro colocado na tabela de classificação. Duas equipes praticamente que se equiparam, né? O número de gols marcados é o mesmo, o número de gols sofridos é praticamente o mesmo. O City falha menos em marcar, não falhou em marcar em nenhuma situação. Já o Arsenal tem uma defesa um pouquinho mais sólida em relação à quantidade, obviamente, de jogos disputados. As duas equipes precisam de poucas finalizações para marcar um gol. 2,79 no City, 2,59 do Arsenal. Duas equipes que podem ser letais se resolverem jogar de maneira reativa. O City tem um primeiro tempo com mais vitórias, porém o número de derrotas, o número de gols marcados e sofridos é praticamente idêntico, o que dá para colocar aqui um primeiro tempo parelho. Já no segundo tempo as coisas continuam muito equiparadas, porém é o Arsenal que tem mais vitórias e menos derrotas, porém o número de gols marcados e sofridos de novo continua muito parecido. São duas equipes que marcam bastante de cabeça, principalmente o Arsenal, que explora muito bem isso com os seus jogadores da zaga. O City costuma marcar mais os seus gols no final do primeiro tempo e também no final do segundo, porém é uma equipe que sofre muitos gols nos últimos minutos de jogo. Isso pode demonstrar um pouco de desconcentração da equipe do Guardiola. Do lado do Arsenal, a equipe marca com muita frequência no final do primeiro tempo. É uma aceleração muito comum dessa equipe do Arteta e é uma equipe que sofre com mais frequência logo na volta do intervalo. São duas equipes que disputam em relação a ter mais escanteios no jogo. Não temos aqui uma clara superioridade, sinceramente. O número de cartões também costuma ficar numa média de 1,5, 1,7, nada de muito grande, né? Phil Foden tem sido um dos principais destaques recentes do City. O Haaland também com 18 gols e 5 assistências. Provavelmente não teremos a presença do De Bruyne com 5 assistências por aqui. O Bernardo Silva é outro jogador com 6 gols e 4 assistências, além do Rodri, né? Quando o Rodri está em campo, o City não perde, é impressionante. Vamos ver se essa inscrita vai continuar. Do lado do Arsenal, o artilheiro Bukayo Saka é dúvida e talvez não jogue, e isso é sim uma baixa muito importante para a equipe, além do Martinelli, que tem 6 gols e 4 assistências, é outra baixa muito importante. Isso vai
sobrecarregar provavelmente o Kai Havertz com 8 gols e 3 assistências e os outros jogadores de criação e ofensivos da equipe. Se você é um trader por aqui, o primeiro estilo que eu gosto de trabalhar nesse tipo de jogo, como tem muita liquidez, o mercado vai estar bem eufórico, é a correção de preço. Então, primeiro eu vou verificar se o City vai confirmar o seu favoritismo ou não. Tá? Com o City com linha mais alta, conseguindo dominar as ações ofensivas, essa cotação do City tem até a possibilidade de cair. Você pode, dentro de um back City, por exemplo, começar a ganhar dinheiro sem problema nenhum, mesmo sem o gol. Agora, se o City não conseguir demonstrar uma superioridade clara no início do jogo, essa cotação ela pode subir. Então, corrigir a cotação do City pode ser sim um caminho, se você tem metodologia para isso. Se você é um punter por aqui, eu gosto de pensar em alguma coisa a favor do City, principalmente com essa ausência do Saka. O problema é a ausência do De Bruyne também, né? O De Bruyne presente no City faz com que a equipe encontre espaços que, na maioria das vezes, só ele consegue enxergar, e ele é capaz de desbloquear jogos que na maioria das vezes parece que não vão ser desbloqueados, porém se ele não puder jogar é um pouco mais difícil. Agora, se o Rodri puder jogar, o Rodri que teve agora na seleção espanhola, marcou 2 gols de pênalti contra o Brasil, vai ser um reforço. Obviamente o Rodri em campo, o City fica muito forte também. Eu acredito que com a ausência do Saka, o City é mais favorito. Se eu encontrar uma cotação acima de 2 aqui, pode ser interessante. Eu, como um trader, não vou me expor até o final, mas vou buscar momentos de superioridade do City para estar a favor do time do Guardiola. Dos últimos 5 jogos, somente 2 desses confrontos foram jogos over, né? 4-1 e 3-1. Os outros, jogos under. O mercado de under goals está pagando 1,40. Eu acho que o mercado já espera, talvez com a ausência do Saka, do De Bruyne, um jogo mais amarrado, assim como foi City e Liverpool lá em Anfield. Então eu tomaria bastante cuidado aqui em relação a buscar muitos gols. Eu gosto de pensar num cenário de 2 gols se o jogo estiver desempatado. Vamos supor o City, que na minha opinião é favorito por aqui, está na frente do placar, começa a perceber o Arsenal subindo muito as linhas, provavelmente vai ter espaço para contra-atacar, pode ser interessante buscar esses gols no final. Lembrando, como a gente viu aqui, é um momento de aceleração das duas equipes nesses minutos finais, tá? Mas eu não esticaria tanto a corda. Eu sei que esse 2,5 é bem atrativo, porém o Arsenal com esse desfalque do Saka, do Martinelli, pode ter uma postura talvez um pouco mais defensiva e tentar segurar o City por aqui. Afinal de contas, das 2 últimas vezes que ele esteve lá, ele perdeu. Então se ele conseguir segurar o City já é um grande feito. Obviamente, se pudesse vencer seria excelente, mas é muito difícil ganhar do City no Etihad. Então eu trabalharia com uma hipótese de tentar buscar alguma coisa a favor do City com uma odd mais alta e também com a possibilidade de trabalhar no máximo 2 gols, não puxaria tanto a corda por aqui. Às 16 horas na La Liga, o líder Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao, que está na zona de classificação para Champions e pretende ficar por ali, viu? É um time muito sólido, muito chato, principalmente quando joga dentro da sua casa. Além disso, o Bilbao é finalista da Copa do Rei. E isso pode ser uma vantagem para o Real Madrid, já que esse jogo do Bilbao contra a equipe do Mallorca, a final da Copa do Rei, acontece no dia 6, uma semaninha. Claro, não é justificativo para o Bilbao poupar jogadores, mas talvez a cabeça dos jogadores do Bilbao já esteja ali pensando nessa final, que é muito importante para a equipe. Tá bom? O Bilbao vem de 4 jogos sem derrotas nos últimos jogos, tanto em casa quanto fora, mas o desempenho do Bilbao fora de casa não é tão constante assim. Já o Real Madrid não perde há vários e vários jogos, e quando a gente filtra o Real dentro de casa, o Real Madrid apresenta um desempenho excelente, né? Foram 7 vitórias nos últimos 8 jogos, apenas um empatezinho, um time com muita iniciativa, mais de 70% dos jogos ele sai na frente do placar, falha pouquíssimo em marcar e fica mais de 55% desses jogos em casa sem sofrer gols. O Bilbao teve 2 vitórias apenas fora de casa, não é um time, como eu falei, tão constante e também não é um time com tanta iniciativa. 43% não é um número ruim, mas comparado com o líder do campeonato, acaba sendo. É um time que tem dificuldade de marcar fora de casa, mas que tem uma defesa relativamente sólida. Sofreu em apenas 50% dos jogos. O Real Madrid tem uma média muito maior de gols marcados e tem uma média de gols sofridos mais baixa. Porém, o Bilbao não sofre, como eu falei, tantos gols assim. O Real Madrid precisa de em torno de 3,3 finalizações no alvo para marcar um gol. O Bilbao de 4,3, uma finalização a mais. Não é tão ruim do Bilbao assim, mas é um elogio, obviamente, para o Real. O primeiro tempo do Real Madrid tem um pouquinho mais de vitórias, porém tem mais derrotas e mais gols sofridos. No frigir dos ovos, me parece um primeiro tempo muito parelho. Tá? É bom a gente ter cuidado. No segundo tempo, aí as coisas mudam. O Real Madrid aumenta muito o número de vitórias, reduz o número de derrotas e aumenta exponencialmente o número de gols marcados, chegando a 24 tentos no segundo tempo.
Já o time do Bilbao reduz consideravelmente de 10 para 4 gols marcados. Então é o pior momento do Bilbao no jogo, certamente, com 9 gols sofridos. É por aqui que o Real Madrid, se obviamente precisar, deve encontrar o desbloqueio do seu jogo. O Real Madrid tem marcado também bastante de cabeça, a gente tem que ficar de olho no Rüdiger, né, para poder conferir essas bolas aéreas. O Real Madrid marca com muita frequência no retorno do intervalo, e isso aí obviamente tem mão e voz, né, e ajuste do Ancelotti, e no final do jogo também é um momento que o Real Madrid marca bastante gol. O Real costuma sofrer os seus gols nos polos, nos primeiros minutos de jogo e nos últimos minutos da partida. O Bilbao marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e tem sofrido mais gols no segundo tempo, principalmente nos últimos minutos de jogo. Dos principais jogadores do Real Madrid, o Bellingham com 16 gols e 3 assistências, Vinícius Júnior com 12 gols e 4 assistências, e o Joselu, que é um atacante coadjuvante hoje em dia ali, com 8 gols e 2 assistências, também tem o Rodrigo com 8 gols e 5 assistências. Notícia importante do Real Madrid, Vinícius Júnior está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, então o segundo goleador da equipe e talvez um dos jogadores mais chatos de serem marcados do Real Madrid não joga contra o Bilbao. Isso é um problema, obviamente, tá? Do lado do Bilbao, os principais jogadores, o Guruceta tem 13 gols marcados, o atacante e 3 assistências. Nico Williams, que teve na seleção e que disputou também o jogo contra o Brasil, 8 assistências e 3 gols marcados. O Sunset com 5 assistências e 3 gols marcados. E o irmão do Nico Williams, o Iñaki Williams, com 9 gols e 3 assistências. Do lado do Bilbao, o desfalque por lesão é o zagueiro esquerdo, o Yuri Berkike, ou Bertice. Aqui ele teve 3 gols e 1 assistência, era titular da equipe pela quantidade de minutos jogados, Bertike ou Berkike. E o Ander Herrera, já conhecido nosso aqui também, com 2 assistências. O Ander Herrera não era tão titular assim da equipe, tá? Então, para mim, o maior desfalque no geral desse jogo acaba sendo o Vinícius Júnior por cartão amarelo, tá? Então vamos tomar um pouco de cuidado. Se você é um trader por aqui, depende muito do comportamento do Bilbao. O Bilbao é um time chato, que já venceu o Real Madrid nos últimos jogos. Se a gente pegar aqui, ó, Bilbao venceu o Real uma vez nos últimos 5 jogos. O Bilbao já conseguiu segurar o Real Madrid dentro do Bernabéu recentemente, no meio do ano passado, num jogo 1-1. Então depende muito de como o Bilbao se comporta em relação a foco. Se o foco do Bilbao for o jogo daqui a 6 dias contra o Mallorca na final da Copa do Rei, o Real Madrid, mesmo sem o Vini Júnior, tende a ter superioridade durante todo o jogo. Agora, se o Bilbao foca nesse jogo aqui, pensando em Liga dos Campeões, e é sim um jogo muito importante, sair daqui com um empate, sendo que a maioria dos times sai daqui derrotado, é um jogo muito importante sim para o Bilbao, e a ausência do Vini Júnior pode complicar a vida do Real Madrid. Então eu tomaria muito cuidado. Pode ser sim um jogo para ficar de fora, pode ser sim um jogo para não se trabalhar a favor do Real em alguns momentos, porque pode sim ser perigoso. O Bilbao também é um time muito chato na bola aérea, tá? E com essas armas de Iñaki Williams e Nico Williams, é sempre um time agressivo no contra-ataque. Se você é um Panther por aqui, eu tomaria cuidado, tá? Eu acho que uma cotação mais elevada do Real Madrid, principalmente trabalhando ao vivo, seria um cenário mais seguro. Eu acredito que o Real Madrid pode se complicar nesse jogo, e eu acredito que pode ser também um jogo truncado, com menos oportunidades de gols. Afinal de contas, um dos goleadores do Real Madrid não joga, e o Bilbao pode fazer um jogo um pouco mais defensivo, tá? Então eu tomaria cuidado também em buscar gols por aqui. O último confronto entre eles no Bernabéu ficou apenas 1-1. Tá? Então, se for para trabalhar gols, que o jogo esteja desempatado, do jeito que eu gosto de trabalhar, e que de fato esteja aparecendo espaços no campo para a gente buscar mais um gol. Fora isso, eu prefiro ficar de fora, e eu tomaria muito cuidado em estar a favor do Real Madrid. O Bilbao não é um time bobo. Nas opções de jogos extras, começamos às 8 horas da manhã com Livingston e Celtic. Jogo muito importante para o Celtic, afinal de contas, nesse sábado o Rangers já venceu o seu jogo, então obviamente já ultrapassou novamente o Celtic na tabela de classificação. Então é um jogo que o Celtic tem que vencer, mas toma sempre cuidado, porque o Celtic essa temporada está vacilando muito mais, é um time que tem sofrido gol com frequência. O Feyenoord enfrenta o Trash. Se eu não me engano, o PSV perdeu o seu jogo hoje, viu? Vou até conferir por aqui, mas eu acredito que o PSV tenha vacilado contra o NEC. Deixa eu conferir essa informação. Foi 3-1 para o NEC, ou seja, ainda existe esperança se o Feyenoord vencer esse jogo. Ele pode encurtar a diferença para 7 pontos e a situação pode ficar aberta. Claro que ainda tem muita coisa pela frente, mas é importante que o Feyenoord consiga, obviamente, vencer esse jogo. A gente já falou do Liverpool com o Brighton. Dos favoritos que podem se complicar, o Girona enfrenta o Betis, que não é uma equipe fora de casa assim tão chata, mas no contexto
contexto geral da competição, acaba sendo uma equipe chata de se enfrentar. O Girona já está a 10 pontos do Real Madrid, mas precisa ir para cima, porque o Real Madrid enfrenta um adversário muito chato, né? Porém, o Betis também é um adversário chato e é bom tomar cuidado por aqui. O PSG enfrenta o Marselha, como o PSG já está muito na frente do campeonato, também é uma equipe que eu gosto de colocar como possível complicação, porque pode estar sem foco. Claro. Nos jogos para gols, o Ajax enfrenta o Zoul, o Schalke, o Karlsruhe, São Paulo e Paderborn. Nesses jogos, o São Paulo é sempre bom observar primeiro o jogo desempatado para depois pensar em trabalhar gols. O São Paulo é um time de defesa sólida. Magdeburg e Hannover, bom jogo para trabalhar gols. Furt e Hamburgo, Hamburgo pressionado, precisando vencer para continuar ali galgando posição. Agora perdeu a terceira colocação para o Fortuna, que venceu o Kaiserslautern. O Wiesbaden enfrenta o Osnabrück. O Stuttgart enfrenta o Heidenheim, jogo de primeira divisão muito importante. Nesse momento, o Dortmund vai vencendo o Bayern e vai chegando próximo do Stuttgart. O Stuttgart, se vencer, pode chegar próximo do Bayern de Munique também. E o Bochum enfrenta o Darmstadt, duas equipes ali debaixo da tabela. O Darmstadt está caminhando em passos largos em direção à segunda divisão. Dos jogos para correção de preço, uma opção aqui é trabalhar o Real Sociedad contra o Alavés. E nas opções de jogos extras tem o Augsburg, que está numa excelente fase, enfrentando o Colônia. O time do Maccabi Haifa, já na fase ali de Championship do Campeonato de Israel, contra o Maccabi Haina. E o Botafogo, que enfrenta o Boa Vista. Esse aqui já está praticamente decidido. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 4-0. E aqui praticamente é só um jogo protocolar. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.